A cerejeira é uma cultura que é suscetível a diferentes patogénios, em que os mais importantes são os fungos, as bactérias e os vírus. Dentro destes patogénios que atacam então a cerejeira, salienta-se sem dúvida a doença provocada pelo fungo Monillia, sendo esta doença designada por podridão castanha ou moniliose. É uma doença que pode afetar a cerejeira em dois grandes estados fenológicos. Logo à partida à floração e depois mais tarde junto à maturação. Na floração, esta doença ou o ataque deste fungo produz como sintomas uma murchidão na flor que mais tarde fica necrosada, castanha. Então, em primaveras muito chuvosas, este fungo pode ter logo uma incidência muito grande na altura da floração. Pode também atacar os pequeninos ramos, provocando a sua morte e cancros que mais tarde se vão desenvolver. Por vezes, este fungo fica latente na zona do pequeno fruto, não se desenvolvendo, no caso da primavera não ser muito chuvosa, o fungo pode ficar aí latente e vai então desenvolver-se mais tarde junto à maturação da cereja. Na maturação, ele vai entrar e vai provocar a podridão do fruto. Exteriormente ao fruto desenvolve-se o fungo, em que todos nós vemos aquele micélio acastanhado no exterior do fruto. Normalmente estes frutos ficam agarrados uns aos outros na árvore ou posteriormente em pós-colheita. Este fungo, esta doença, ocorre ainda com grande intensidade, ou pode ocorrer com grande intensidade, na pós-colheita. No caso de a doença ocorrer nos frutos maduros na árvore, o que ela vai provocar é que os frutos não caiam ao chão e sofram dessecação. Então os frutos ficam secos, murchos, na árvore, com grande desenvolvimento do fungo à superfície e grande desenvolvimento de esporos, formando o que nós chamamos as múmias. Portanto, e é nesta forma que o fungo permanece durante o inverno e que vai depois garantir a sua sobrevivência na estação seguinte. Portanto, as medidas de contenção desta doença passam pela poda, pela remoção das múmias, pela remoção das zonas de cancro, pela remoção dos pequenos ramos mortos, remoção e queima. Passam também pela adoção de práticas de adubação equilibradas, nomeadamente as quantidades de azoto e, eventualmente, aplicação de algum cálcio para promover o endurecimento da película da cereja, porque este fungo, quando entra junto à maturação, ele vai entrar sobretudo por feridas que existam no fruto. Portanto, todas as práticas que permitam o endurecimento da película são práticas que vão permitir que esta doença não ocorra em tanta extensão. Podemos também equacionar a aplicação de fungicidas, sobretudo se no ano anterior a incidência da doença tiver sido muito elevada e quando a primavera for muito chuvosa, isto é, quando se prevê que a floração esteja a ocorrer e que vá ocorrer grandes períodos de chuva. Na altura da maturação, só se devem aplicar fungicidas se realmente houver períodos de chuva extensos e se os ataques na floração tiverem também sido grandes. Os ataques de moniliose podem também induzir a produção de gomose na cerejeira. Contudo, a gomose não é exclusiva dos ataques de moniliose. Portanto, as cerejeiras produzem gomose sob stress, quando as árvores estão sob stress. A cerejeira é também hospedeira de outros agentes que podem provocar morte de ramos, nomeadamente como consequência de cancros. Estamos a falar de cancros de leucóstoma ou cancros de citóspora. São normalmente agentes que entram por feridas, portanto são parasitas de feridas, seja por feridas da casca e que vão provocar depois a morte dos ramos mais grossos e em que ocorre sempre também a produção de gomose. Neste caso, o que há a fazer é, sobretudo, evitar feridas de grande extensão nas podas e fazer as podas num período de verão, início de verão, para que se evite, para a cicatrização dessas feridas ser mais rápida.
Outras doenças que eventualmente poderão ter importância são as doenças das raízes ou do colo da cerejeira. Estamos a falar de fitóftoras ou de armilária. As fitóftoras podem afetar a raiz ou o colo e a armilária afeta as raízes, provocando podridão. Os sintomas que nós vamos verificar nestas doenças são, de alguma forma, idênticos, porque existe a fraqueza da árvore. Ela não conseguindo as raízes trabalhar, a árvore vai mostrar sintomas de fraqueza, seja fracos crescimentos, folhas amarelas com pobre desenvolvimento e frutos e cerejas também de pequeno calibre. Aqui os métodos de tratamento serão mais complicados, porque não existem fungicidas específicos para estes patogénios. Terão que ser tudo medidas culturais em que teremos que evitar a entrada destes agentes no solo ou evitar a sua dispersão.